companheiros do movimento espírita desta região. Era tarde de março de 1848. No vilarejo de Raidesville, 3 irmãs da família Fox se preparavam para um grande evento organizado pela espiritualidade, para que pudesse então adentrar uma nova era, restabelecendo as conexões que haviam sido interrompidas através de fenômenos que a humanidade já conhecia, mas que ainda não estavam devidamente organizados. Naquela comunidade simples, protestante, acotovelavam-se pessoas, porque a notícia já havia se espalhado de que aquelas irmãs, aquela família, possuíam uma habilidade especial. Haviam ruídos, haviam barulhos que ninguém sabia de onde vinha, mas que sistematicamente perturbavam aquela família que se dedicava às atividades da igreja protestante. Foi quando, naquela noite, em que elas se organizaram através de um código alfanumérico, para que se estabelecesse então o contato com aquele barulho que elas não sabiam do que se tratava. Organizaram então este alfabeto e, aos primeiros toques, elas perguntaram: é o senhor Perrachado? Se for, diga que sim. Perrachado era o demônio em forma de ser humano. Então, se for o senhor Perrachado, que dê uma batida. Alguns minutos se passaram e a batida pôde ser ouvida. Elas estavam conversando com o demônio. Elas estavam conversando com o senhor Perrachado. E começaram a se organizar cada vez mais. Eram perguntas que eram respondidas através dos barulhos e das pancadas. Mais adiante, decodificada com o nome de tipicologia. Aquelas pancadas davam respostas, e eram respostas muito curiosas, até que elas descobriram que se tratava de um homem que houvera morado ali, naquela casa. Ele dizia então, através dos códigos estabelecidos, que ele era um caixeiro viajante, que numa determinada ocasião passara pela cidade e fora assaltado, consequentemente enterrado nas paredes daquela localização. E elas puderam então constatar o que os registros históricos anunciam, que elas conversavam com um homem chamado Charles Hoffman. Era então estabelecido o primeiro telégrafo sem fio. Era o contato
com o mundo daqueles que haviam morrido. Mais adiante o tempo passa, e 9 anos depois, a 18 de abril de 1857, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, cognominado de Allan Kardec, ele então estabelecera um código mais elaborado. Era um livro de perguntas e respostas que ele havia adquirido ao longo de várias experiências, porque ele ouvera falar dos fenômenos de Rayleigh. Ele participara então de diversas reuniões, porque ele não entendia como poderia se comunicar com os mortos. Ele entendia sim que havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos, das mesas girantes, dos lápis das pranchetas que mais adiantadamente foram se estabelecendo na sofisticação. O professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, homem preparado, pedagogo, falava vários idiomas, ele que se dedicara à educação, ele que era uma pessoa que havia substituído o Pestalozzi no Instituto de Verdun, quando estudava para ser professor. Este homem, então, escreve um tratado de conversas. Ele escreve as orientações segmentares, a fundamentação de uma nova ciência, que ele dera um nome de ciência espírita. Ele escreve então, e a Igreja autoriza a publicação, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas. Este livro que embasa, que fundamenta os princípios da nossa doutrina espírita. E mais adiante, ele escreve outros livros, exatamente 5 livros, que perfazem a codificação da nossa doutrina espírita. Esta doutrina de liberdade, esta doutrina aonde o livre-arbítrio, o desejo de segui-la ou não, é extremamente respeitado. E nos dias de hoje, em pleno século XXI, nós temos as casas espíritas, que são usinas de força, que nos acolhem, que nos amparam, que fortificam a perspectiva do dia de amanhã, a esperança, trabalhando na perspectiva de que o dia de amanhã será um dia melhor. Certa vez, ainda um grupo visitando o nosso querido Chico Xavier, saudoso Chico Xavier, ele perguntara: Chico, como é ser espírita? E o Chico, na simplicidade que o caracterizava, ele então disse: Emmanuel nos informa que é como acender uma vela. A vela ilumina o caminho, a vela amplia as possibilidades, nos fazendo entender aquilo que nós não conhecíamos até então. Então, meus irmãos, nós estamos mergulhados nesta psicosfera de liberdade, aonde nós aqui estamos participando das casas espíritas, e é muito cômodo, é muito fácil. Nós aqui estamos em liberdade, mas nem sempre foi assim.
Os antecessores que vieram antes de nós trabalharam para que nós estivéssemos aqui hoje com esta liberdade. Poderíamos ficar aqui a tarde toda citando inúmeros colaboradores, inúmeros benfeitores que trabalharam a serviço da divulgação da nossa doutrina espírita, para que nós tivéssemos essa liberdade de falarmos a respeito da mediunidade, do intercâmbio dos espíritos conosco, para que nós pudéssemos estudar a reencarnação, as vidas sucessivas, os mundos habitados, a existência de Deus. Muitos sacrifícios foram realizados. Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, Minas Gerais, passou por situações muito adversas, mas manteve firme o seu estudo espírita, as tarefas, o trabalho da mediunidade, e cria o Colégio de Allan Kardec, que existe até nos dias atuais. E tantos e tantos e tantos outros que vieram antes de nós, e nós aqui estamos em plena tarde de domingo, na comemoração dos 96 anos desta casa espírita. Que nós possamos, meus irmãos, acender velas e lâmpadas a iluminar os nossos caminhos, para que nós possamos estudar a doutrina espírita, sermos fiéis aos postulados espíritas, seja o seu sim, sim, não, não. Somos espíritas, não somos kardecistas, somos espíritas. Acreditamos na imortalidade da alma, acreditamos na reencarnação, na comunicabilidade com os espíritos, mas isso só não basta. É preciso que nós nos esforcemos para nos tornarmos criaturas melhores. Senão, seremos discursos vazios a transitar pelo nosso planeta Terra. Nós, espíritas, precisamos fazer a diferença no mundo, porque nós sabemos o que os outros não sabem, e isso nos amplia a responsabilidade. Era a época de carnaval, há mais ou menos 38, 40 anos atrás. O escritor e estudioso espírita Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos traz a narrativa linda de Dr. Bezerra de Menezes, que estava com a sua equipe de trabalho no Canal do Mangue, na cidade do Rio de Janeiro, aonde o carnaval transformava a psicosfera da cidade em situação de dor, de miséria, de lamentações. Dr. Bezerra de Menezes, então, ele se reúne com um grupo de benfeitores e sai em direção ao Canal do Mangue e lança redes como se fossem pescadores de almas. E as redes são lançadas porque aqueles espíritos que quisessem efetivamente sair dali, eles conseguiriam. E muitos, quando viam Dr. Bezerra, gritavam: Dr. Bezerra, me tire daqui. E Dr. Bezerra lançava a rede. Eles tentavam segurá-la, muitos não conseguiam. E os benfeitores explicam: porque a rede era magnética. Então, se o indivíduo
não tinha verdadeiramente o desejo de sair dali. E isso significa mudança de comportamento, mudança de paradigmas, mudança da vida individual, consequentemente coletiva. Era necessário que no íntimo de cada um houvesse esse desejo ávido de mudanças, de saída imediata dali. Aqueles que assim pensavam e assim vibravam conseguiam segurar na rede e saíam, eram soerguidos pelos benfeitores espirituais sob a coordenação de Dr. Bezerra de Menezes. Então, meus irmãos, não basta para nós apenas participarmos de reuniões, de palestras, tomarmos a água fluidificada, tomarmos o passe, fazermos as preces, participarmos da campanha do quilo, da reunião mediúnica, do trabalho assistencial, do trabalho educativo na evangelização da criança, na evangelização do jovem, na evangelização do adulto. Não basta. É necessário que cada um de nós tenha no íntimo o desejo de mudança. Somos almas atormentadas e endividadas pelas leis da vida, pela lei de amor. Somos comprometidos com um passado de dificuldade. Mas agora, em que aqui estamos, neste ano de 2017, neste dia de 30 de julho deste 2017, nós vamos esquecer um pouquinho esse passado e vamos concentrar as nossas energias a fim de que nós nos melhoremos, para que nós possamos estabelecer a diferença na face da terra. Somos convidados, aqui estamos, Jesus aguarda por cada um de nós e não pergunta qual é o seu passado, o que você fez, quais são as dificuldades que você tem. Não, Jesus nos abraça, Ele nos acolhe, Ele quer que nós sejamos mensageiros da sua paz. Então, meus irmãos, abracemos a oportunidade que a doutrina espírita nos oferece. Estudemos, conversemos, troquemos ideias, aperfeiçoemos o nosso intelecto, mas nos tornemos homens de bem. Senão, seremos, como Paulo disse, sepulcros caiados por fora, que a essência está no interior. Nesta tarde de bênçãos, em que aqui estamos, para comemorar mais um aniversário. São 96 anos de existência. Que nós agradeçamos a Deus pelas possibilidades, por esta casa, pelas circunstâncias em que ela nos acolhe, e que nós sejamos irmãos uns dos outros, a fim de que fechemos num elo de corrente, a fim de que possamos elevar os pensamentos a Jesus e dizer: muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Eu não sou exatamente o que eu gostaria de ser ainda, mas há em mim o desejo de mudança, há em mim o desejo de modificar, que eu possa, Senhor, não ser kardecista, mas ser espírita.
em qualquer lugar onde eu me encontre, seja aqui, ali ou agora. Mas que nós levemos conosco a fundamentação da doutrina espírita cristã e que façamos a diferença neste mundo de sofrimento, neste mundo ainda de provas e de expiações, nesta era em que a sociedade carece de valores morais, em que não há esperança, em que a gente abre o jornal e as notícias são nefastas, que nós possamos ter a calma necessária, a tranquilidade necessária para seguir o nosso caminho, em nome de Jesus. Que Deus nos ampare e abençoe a todos os trabalhadores desta casa pelos 96 anos de existência. Graças a Deus.